Boa noite, amada Igreja da Graça. Hoje é quarta-feira, dia de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, dia de buscar a sabedoria de Deus. E o nosso estudo hoje vai falar sobre desculpa. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura do texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, onde a Palavra de Deus nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Meus irmãos, a palavra de Deus nesse texto fala sobre o intérprete da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus, mas que o seu coração tinha dúvidas. Mesmo ele conhecendo, mesmo ele sendo doutor da lei, o coração dele tinha dúvida em relação a quem era o seu próximo. E Jesus então começa a ensinar e começa a falar sobre o que é ou quem é o próximo de cada um de nós. Esse texto é maravilhoso que fala que Jesus ele conta uma parábola, ele começa a contar uma parábola e fala de forma simples, de forma direta, para que aquele homem, intérprete da lei, pudesse ter um entendimento verdadeiro do que é o amor de Deus. Mas, na verdade, o intérprete da lei, ele conhecia a palavra de Deus, ele foi uma desculpa, ele quis dar uma desculpa para Jesus, porque ele sabia que Jesus conhecia o íntegro do seu coração. Jesus conhecia o interior do coração do intérprete da lei. E Jesus, então, para poder querer explicar e fazer com que aquele intérprete da lei conhecesse o verdadeiro amor, Jesus conta uma parábola. E Jesus conta uma parábola falando de um samaritano que era inimigo do povo judeu. E Jesus começa a falar sobre esse samaritano e fala que certo homem samaritano que viajava, e este homem samaritano saiu de viagem da sua casa e percorrendo o caminho da sua viagem, em certo momento ele se depara com uma pessoa que foi salteada, que foi roubada, que foi atacada por salteadores e ladrões, que rouba e tira tudo aquilo de valor que ele tinha. Espanca ele e ele fica ali abandonado, jogado na estrada. E Jesus então começa a contar essa parábola para poder ensinar o doutor da lei, esse intérprete da lei. E Jesus começa a falar desse samaritano, porque esse samaritano ele tinha um testemunho maravilhoso, ele tinha um testemunho de amor, mas na verdade era um amor que era praticável, que nós precisamos aprender e a poder praticar de dentro dos nossos corações aqueles mais necessitados. Por isso Jesus começa a falar que esse homem samaritano, esse certo homem, ele chegou, se deparou com esse homem que foi roubado, que foi assaltado, que foi espancado, machucado, e ele pegou e curou as suas feridas. Ele usou de misericórdia, de piedade, usou de amor. E Jesus, então, ele dá louvor a esse samaritano e Jesus mostra para aquele doutor da lei, para aquele intérprete da lei, que o amor verdadeiro é aquele que a gente aplica na vida das outras pessoas. Mas Jesus queria ensinar outra coisa para esse doutor da lei também. Ele começou a pegar e falar para esse intérprete da lei de doutor para doutor. E Jesus pega dois exemplos de doutores conhecedores da palavra de Deus e da lei de Deus. Jesus primeiro pega o sacerdote, que o sacerdote ele pegou e viu aquele homem necessitado, caído, machucado, ele passou de largo e foi embora, não mandou socorro,
não pediu para ninguém ajudar aquele homem, e então Jesus queria mostrar para ele que muitas vezes só conhecer a palavra e ser intérprete da palavra não tem valor se junto não existir o amor. O amor, ele supera todos os outros mandamentos. Por isso que nós devemos praticar o amor, viver em amor. Jesus também usa outro doutor da lei. Jesus pega e fala e dá o exemplo que um levita também, que era conhecedor da palavra de Deus, que era adorador de Deus, que cuidava do louvor e adoração a Deus e também conhecia profundamente, né, a palavra de Deus. E Jesus fala que o levita também passou, viu aquele homem necessitado e não teve misericórdia, não teve compaixão, não teve amor e passou de largo e foi embora. E por último, Jesus pega e dá louvor, Jesus exalta o samaritano, porque o samaritano ele praticou, ele deu testemunho e ele fez aquilo que todo servo de Deus precisa fazer. Precisa dar testemunho, viver o Evangelho e praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso, nós temos que louvar a Deus e adorar a Deus, porque Ele nos dá para nós o privilégio de poder usar do amor dEle, da misericórdia dEle para aqueles que estão necessitados. Mas o mais profundo que Deus fala para nós na sua palavra, Ele fala sobre que nós devemos pegar e deixar de dar desculpas. Depois que a palavra desculpa foi descoberta pelo ser humano, tudo que o ser humano faz de errado, ele pede desculpa. E na verdade, né, essa palavra desculpa virou um jargão na vida das pessoas. Deus não quer que nós venhamos a ficar pedindo desculpa e não fazer nada. Deus quer que nós venhamos a praticar o amor dele e viver verdadeiramente este amor. E o tema que eu escolhi foi desculpa. E Jesus ele quer ensinar para nós 3 coisas fundamentais e muito importantes no estudo dessa palavra dessa quarta-feira. Primeiro, que sempre quando nós erramos, nós pedimos desculpa. Segundo, pedir desculpa é fácil, difícil é pedir perdão. Né? Pedir desculpa é fácil, difícil é pedir perdão. Outra coisa que Deus ensina para nós, que pedir desculpa é fácil, difícil é fazer a coisa certa. Difícil é fazer a coisa certa, difícil é pedir perdão. E outra coisa que Deus ensina para nós, que nós devemos viver em comunhão, devemos viver em amor e devemos buscar verdadeiramente a sabedoria que vem de Deus, que vem lá do alto, e que essa sabedoria possa verdadeiramente transformar os nossos corações, moldar os nossos corações para poder viver em comunhão e viver também em amor uns com os outros. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, mas o mal, né, que ele não queria fazer, esse ele fazia. E também assim é as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer algo bom, mas nós não conseguimos, porque o mal, ele sobrepõe nas nossas vidas. E nós precisamos de buscar a Deus, de orar, de buscar a plenitude do conhecimento da palavra de Deus e também buscar a misericórdia, o perdão de Deus, porque muitas vezes nós fazemos que nem esse intérprete da lei. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos à casa de Deus, nós cultuamos, adoramos a Deus, louvamos a Deus, nós ouvimos sempre Deus falar para nós que nós precisamos de usar de amor, porque o amor é o segundo e maior mandamento de Deus, e na prática muitas vezes nós não fazemos. Nós muitas vezes fracassamos em praticar verdadeiramente o amor de Deus. Que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a vida da amada Igreja IPB da Graça e que nós possamos praticar verdadeiramente o amor de Deus e que nós possamos ter aprendido, né, que verdadeiramente o amor de Deus, ele nos constrange, ele sobrepõe
a todas as outras coisas. E não se esquecer que Deus ensinou para nós, né, 3 coisas. Primeiro, que, né, a palavra desculpa já virou um jargão, né, e nós usamos ela sempre, porque nós não temos coragem para poder pegar e pedir perdão. Né? Outra coisa que é difícil, né, que é muito difícil nós pedimos perdão para alguém. E Deus ensina para nós que pedir desculpa é fácil, difícil é pedir perdão. E outra coisa que Deus ensina para nós, que pedir desculpa é fácil, difícil é fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, meus irmãos, é buscar usufruir do amor de Deus, mas também praticar do amor de Deus na vida das outras pessoas. Que Deus derrame da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão sobre a amada Igreja da Graça, e que nós possamos logo, logo estarmos juntos para poder cultuar, adorar, bendizer e louvar o nome do nosso Deus. Uma boa noite a todos, que Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre as suas vidas e que a misericórdia dele possa nos alcançar e que o seu amor, esse amor verdadeiro, possa fazer parte da nossa vida e também da amada Igreja da Graça. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida das famílias da IPB da Graça, colocar diante do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, os enfermos da Igreja da Graça, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, as famílias que estão em luto no nosso país por causa do Covid-19, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, da vida daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar levantando dos leitos aqueles que estão internados, que o Senhor possa fazer um milagre na vida de todos aqueles que clamarem pelo seu nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus Todo-Poderoso, e tenha misericórdia, ó Pai, da nação brasileira. A nossa nação precisa do milagre do Senhor, precisa que o Senhor possa estar erguendo as suas mãos poderosas e, ó Pai, nos livrando deste momento tão difícil que nosso país está vivendo e desse vírus que está consumindo milhares e milhares de pessoas e também deixando milhares e milhares de famílias enlutadas e muitos sofrendo, chorando, tristes, porque nem poder velar os seus entes queridos eles não estão podendo. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da amada Igreja IPB da Graça. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Jó, ele sempre foi um homem temente a Deus, e mesmo em meio às lutas, Jó nunca desistiu. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia.
Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou e falou para todo inferno escutar: não saí do ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Não importa a tribulação que você tenha passado, que você está passando, Deus, Ele está contigo e Ele nunca vai te deixar. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deus deixou que o inimigo matasse os teus filhos queridos. Deixou, feriu com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falasses agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou.